E aí galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é professor Gabriel e hoje a gente vai falar sobre a Revolução Francesa. Fique comigo até o final, bora pra vinheta! Então bora galera! Hoje a gente vai falar sobre a Revolução Francesa, né? Então como que era antes da Revolução Francesa? A França, em si, ela era governada por um regime de monarquia absolutista. O que seria uma monarquia absolutista? Principalmente pelo rei que manda em tudo e desmanda em tudo. E aí, o que acontece? O rei, ele mandava e desmandava, fazendo leis, prendendo pessoas, soltando pessoas. Então, ele fazia basicamente tudo que ele queria a seu bem prazer no país que ele morava, que ele governava. E aí, na França, quem governava a França na época era o Luís XVI, que é esse cara aqui que está aqui na foto. E aí, como que a sociedade da época, nos anos 1780, como que a sociedade era dividida? Ela era dividida basicamente igual à Idade Média. Basicamente igual à Idade Média. Era dividida em 3 ordens. A primeira ordem, eu vou deixar essa imagem aqui. A primeira ordem, ela é o clero, é o primeiro estado. É o clero, basicamente ali é o clero. É o papa, é o bispo, arcebispo, padre, monges. Basicamente são essas pessoas que estão no topo da pirâmide. O segundo estado, que está no meio da pirâmide, a nobreza, que era o rei, o conde, marquês, todos os nobres estão aqui no meio da pirâmide. E quem está aqui embaixo da pirâmide é o terceiro estado, que é o povo. Basicamente é o povo, os burgueses, a população em geral, que não são da realeza e nem do clero. E aí, na época antes da Revolução Francesa e durante a Revolução Francesa, teve um movimento filosófico do Iluminismo. O Iluminismo ele foi essencial para o fim da monarquia, para a queda da monarquia. Então, o que foi o Iluminismo? O Iluminismo ele foi um movimento filosófico no qual defendia a razão como principal caminho para o progresso e a liberdade individual da população. Então ela defendia a liberdade individual, ela defendia a religiosidade como um estado laico, que poderia ter todos os tipos de religião, uma liberdade econômica também, e ela criticava os privilégios da nobreza e do clero. Por isso que o iluminismo ele foi essencial para o fim da monarquia absolutista na França. Então, e ele também defendia que todos deveriam ser iguais perante a lei, o que não era verdade quando era regime absolutista. Por quê? Porque se um conde, um marquês, ele fizesse alguma coisa de errado contra a lei, ele não era preso, diferente de quem era da população e fazia a mesma coisa que o marquês ou o conde fez, ele ia preso e ainda além ele poderia ser morto, ele poderia sofrer as consequências, ficar anos e anos na prisão. Enquanto isso, o nobre ele não ficava preso por conta do rei. O rei tirava, nem se chegava a ser preso. Ele basicamente ele não ocorria nada ali, nenhuma sentença nem nada. Ele era isento das consequências da lei. Como é que foi o pontapé inicial? A corte, que é o rei, a rainha, os marqueses, os condes, eles gastavam mais do que recolhiam de imposto. Então sempre estava no vermelho, né? Sempre estavam devendo. Então eles gastavam muito mais do que recolhiam de impostos. E aí, o que aconteceu? O rei Luís XVI,
ele aumentou os impostos. Ele aumentou os impostos. Ele começou a recolher não só da população, mas também ele começou a recolher também dos nobres, dos condes, dos marqueses e também do clero. 96% dos impostos eram dos... Antes disso, 96% dos impostos eram da população e os outros eram distribuídos para os outros dois. Só que com esse aumento de impostos, aumentou mais ainda os impostos para a população em geral e, além disso, teve o acréscimo de impostos para a nobreza e para o clero. E com isso, com o aumento dos impostos, teve uma crise política muito grande, muito forte, uma crise de abastecimento de comida muito forte. As pessoas deixaram de conseguir comprar o pão, a comida do dia a dia e começaram a passar fome. Então, a população em geral, com o aumento dos tributos, houve um aumento da comida, do pão, do arroz, Na época lá eles não comem arroz e feijão, eles comem arroz, eles comem batata, cenoura, carne, então eles comiam isso. Só que aí com o aumento do tributo, dos impostos, a população começou a não conseguir comprar mais do que ele conseguia comprar, né? O que a gente passa nos dias de hoje. A inflação, toda vez que vocês virem na televisão, ouvirem na televisão, que teve um aumento de taxa do governo, teve uma inflação do governo, foi acima da média, quer dizer que com a inflação subindo, a taxa dos alimentos eles vão começar a subir. Vamos supor, hoje vamos supor, é dia 2 de fevereiro. O pacote de arroz de 5 quilos custa R$20. Só que daí, lá em março, dia 2 de março, o mesmo pacote ele não custa R$20. O mesmo pacote ele custa 30. Então a inflação foi de R$10. É basicamente isso. E a população continuava ganhando a mesma coisa, o mesmo salário. O salário só aumenta o outro ano. Então, essas crises, ela não acontecem só na história. Ela acontece no nosso dia a dia. É isso que nós, historiadores, temos que passar para vocês. É que a história, ela sempre se repete. Ela nunca vai deixar de repetir. A história, ela nos traz coisas que não era para se repetir, mas elas continuam se repetindo e está enraizado nos dias de hoje. Entendeu? Então, coisas que aconteciam lá há 300 anos, 400, 500, 600 anos, acontecem ainda no dia de hoje, só que de outra forma, mas continua acontecendo, né? Então, a gente estuda isso e a gente coloca isso nos dias de hoje. Então, como que antes da Revolução Francesa pode nos colocar nos dias de hoje? Que quanto mais aumenta os impostos, mais a população sofre, né? Quanto mais crise o governo passa, mais a população sofre. Então, voltando à Revolução Francesa, antes da Revolução Francesa, o pontapé inicial. Com esse aumento do aumento dos alimentos, né, do preço dos alimentos, houve um grande aumento de saque de mercados e armazéns pela parte da população que era mais pobre, que não tinha condições mais de comprar o alimento ali, que a família ali que estava passando necessidade não tinha mais, não conseguia mais comprar o alimento, então ele tinha que saquear. E com isso, com a revolta, a população começou a se revoltar, a ficar descontente com o governo ali do rei Luís XVI, e começou ali. A população decidiu se unir e fazer um motim. Mas para que acontecesse um motim na época, eles precisavam de armas e de munições para combater as tropas do rei Luís XVI. Então, o que aconteceu? A população se uniu e foram num lugar chamado Bastilha.
o que era essa Bastilha? Essa Bastilha, vou colocar essa foto para vocês aqui, essa imagem aqui é um forte, né, que era uma prisão real, onde que o rei Luís colocava os condenados ali perante a justiça, colocavam os condenados ali, e a população viu, não, aquilo lá é um forte, uma prisão, ali tem armas e tem munições, nós precisamos dessas armas, dessas munições. E aí, a população em geral foi e começou a saquear, invadiu a Bastilha, a prisão real, e começou a saquear as armas e as munições das tropas ali que estavam guardando aquele forte. Então, com isso, além das foices, dos martelos, dos garfos, eles conseguiram armas para lutar contra as tropas do rei Luís XVI. Então, essa é a famosa queda da Bastilha. E aí, com isso, a população começou se revoltando. A burguesia, pegando diretamente com o iluminismo, a burguesia, ela criou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que seria essa declaração? São direitos e deveres da população ali, né, que unia ali o que a população poderia fazer ou não. E foi nessa declaração que ficou conhecida como igualdade, liberdade e fraternidade. Igualité, fraternité, liberté. Essas são as 3 palavras que são mais ouvidas pela Revolução Francesa e que está até nos dias de hoje enraizado lá na França, que é igualité, fraternité, liberté. E essa declaração ela foi criada no ano de 1789. 1789, a burguesia criou essa declaração dos direitos do homem e do cidadão. E aí, com essa revolução acontecendo, com a população insatisfeita, foi criada uma Assembleia Legislativa, que eram compostos por jacobinos. Quem são esses jacobinos? Esses jacobinos é a baixa burguesia e a população em geral. Pelos girondinos. Quem são os girondinos? Os girondinos é a alta burguesia, são as pessoas mais ricas, que não faziam parte da nobreza, mas que estavam acima da população em geral. Eram donos de fábricas, donos de meios de produção que tinha mais dinheiro. Também eram compostos por cordeliers. O que são cordeliers? São monges franciscanos. São monges franciscanos que faziam parte dessa Assembleia Legislativa. E também eram compostos também por pântano. Não pântano de pântano. O pântano é um grupo de cerca de 400 deputados que ocupavam a área central mais baixa do plenário ali, da Assembleia. E também eram compostos por monarquistas constitucionalistas. Eram aqueles monarquistas, condes, marqueses, ou pessoas a favor da monarquia, que queriam implementar, não queriam tirar a monarquia, mas queriam fazer igual o sistema da Inglaterra. Ter uma rei, uma rainha e ter o parlamento ali, onde que é composto pelo primeiro-ministro, seus deputados e seus membros. Então, esses monarquistas constitucionalistas, eles queriam ter o parlamentarismo. E aí o rei Luís XVI, o que aconteceu com ele durante essas revoltas? Depois da revolta da população ali, das revoltas da população, o rei Luís XVI, ele fugiu em junho de 1791. Ele fugiu com medo de ser capturado e ser morto por guilhotina, que é essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês. Essa é uma imagem de guilhotina.
Mas o seu plano de fugir ele não deu certo e ele teve que voltar para Paris. E aí, com isso, o rei Luís XVI, junto com Maria Antonieta, que era sua esposa, eles foram presos e condenados à morte por traição à pátria, por manter contato com pessoas contrárias à Revolução. Então, o rei Luís XVI e Maria Antonieta, eles foram guilhotinados, né, decepados, que foi a palavra, em 21 de janeiro de 1793. Então, ele ficou preso por muito tempo e eles foram guilhotinados em 1793. Então, esse é o rei Luís XVI aqui. E agora eu vou mostrar a imagem de Maria Antonieta, que era a rainha da França. Essa aqui é a Maria Antonieta. Nós falamos aqui de Revolução Francesa, não podemos esquecer de falar de Robespierre. Quem foi Robespierre? Robespierre foi uma das vozes mais ativas e líderes da Revolução Francesa. Ele se envolveu com uma repressão muito sangrenta chamada de Comitê de Salvação Pública. O que foi esse Comitê de Salvação Pública? Esse Comitê de Salvação Pública ele foi composto para eliminar inimigos internos e externos contrários à Revolução Francesa. Então, é basicamente uma perseguição contra quem era contra a Revolução Francesa. Condes, marqueses, pessoas, população, quem era contra, eles eram eliminados. Só que aí Robespierre ele usou esse Comitê de Salvação Pública a favor dele. Como? Ele eliminava rivais políticos e inimigos declarados dele, falando que eles eram inimigos da Revolução Francesa. Então ele pegou esses rivais políticos, que às vezes eles estavam a favor da Revolução Francesa, mas ele deturpava esse contexto dele. Ele deturpava esse contexto e falava que eles eram inimigos da Revolução Francesa. Só que aí as pessoas que estavam em volta dele começou a ficar meio ressabiadas, assim, meio tipo, o que está acontecendo? Por que ele está fazendo isso? E aí essas pessoas acabaram prendendo ele e eliminando ele em 1794 por conta da postura dele. E aí, após a Revolução Francesa, foi proclamada a República na França, em 21 de setembro de 1792. Só que passou alguns anos, essa primeira República da França, chamada de Primeira República da França, e em 1799, Napoleão ele assumiu o poder e instaurou o chamado consulado e dissolveu o diretório, que era ali os parlamentares, né? Ele dissolveu o diretório e assim começou a primeira fase da era napoleônica. Quem era Napoleão? É esse rapaz aqui, esse homem. Ele ajudou também os revolucionários ali, por isso que ele era muito cogitado, então ele conseguiu fazer um golpe ali e instaurar o consulado, ele se tornando imperador da França. Falando de Revolução Francesa, não podemos deixar de falar dessa imagem aqui. Esta imagem, com essa mulher segurando a bandeira da França e com os revolucionários ao lado dela, ela significa a liberdade guiando o povo. É a liberdade guiando o povo para a deposição do rei Luís XVI. Ela é muito famosa, essa pintura, então vale a pena estudar ela, ver ela, porque ela é como se fosse o nosso quadro da independência, né, do Brasil. E aí, eu queria deixar uma dica
de videogame aí, os alunos aí que gostam de videogame. Tem um jogo que se passa ali na época da Revolução Francesa, chama Assassin's Creed Unity, que é essa imagem aqui que eu vou deixar para vocês. Ele já é um jogo um pouco mais antigo, ele é de 2014, esse jogo. Ele foi lançado pela Ubisoft e ele tem para computador, ele tem para PlayStation 4 e Xbox One. Então vocês conseguem jogar aí, vocês conseguem visitar vários lugares da França ali, né? O Notre Dame consegue você visitar, você consegue ver vários personagens ali. Acho que até Robespierre está ali nesse jogo. Então, vale a pena ali vocês quererem jogar esse jogo, é muito bom, eu recomendo. E ele ajuda bastante a você refrisar como que é a Revolução Francesa, como que eram as ruas ali durante a Revolução Francesa, né? Então, essa é a minha dica de jogo. E chegamos ao fim de mais uma videoaula sobre a Revolução Francesa. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não esqueça de ativar o sininho, deixar seu like e comentar aqui embaixo para me saber se vocês querem saber mais sobre a Era Napoleônica, o 18 de Brumário e outros temas relevantes que vocês queiram saber, né? Então, obrigado por ter ficado até o final e nos vemos na próxima. Até mais.